legítima a posição de critérios para a contratação, para essa loja de departamentos por idade. Entendemos, naquele caso concreto, que não se poderia atribuir essa critério idade à possibilidade de contratação. Mas nós temos que examinar sempre essa questão possível. Nós temos uma pergunta dirigida ao professor Ipojucan. O direito potestativo do empregador de dispensar o trabalhador sem explicitar os motivos viola algum direito fundamental deste? Este poder de dispensar não pode ocultar uma discriminação, já que não é necessário explicar o porquê do rompimento do vínculo de emprego? Pergunta formulada pelo Alberto. Obrigado pela pergunta. Vamos tentar esclarecer algumas coisas. Primeiro, me parece que a pergunta trata de um caso de despedida sem justa causa. O trabalhador é despedido sem justa causa. Se a despedida fosse por justa causa, eu não teria dúvida alguma em afirmar que a não explicitação dos motivos é sim uma ofensa ao devido processo legal. Porque o mínimo do devido processo legal é você saber o que tu fez. É os fatos que lhe são atribuídos serem descritos e você ser comunicado disso. Agora, se a despedida é sem justa causa, aí nós temos um problema. Nós temos um problema que, inclusive, acredito que na linha que o Supremo Tribunal Federal vem desenvolvendo, aviso prévio, através de mandado de injunção, greve do setor público, através de mandado de injunção, caberia também um mandado de injunção aqui. Porque o inciso 1 do artigo 7º da Constituição Federal está para ser regulamentado desde 1988. E não está regulamentado. Agora, é evidente que, se demonstrado que, embora a despedida seja sem justa causa, no plano formal, mas que, de fato, existem motivos discriminatórios, escondidos, por trás dessa despedida, eu não tenho sombra alguma de dúvidas de dizer que é possível reverter isso. Inclusive com uma aplicação até analógica, tanto do artigo 3º, 4º da Constituição Federal, como da Lei 9.029, de 95, que veda toda e qualquer forma de discriminação. Por exemplo, alguém está sendo assediado para que peça demissão, mas o indivíduo é resistente e não pede. É despedido em função disso. Será que não seria aplicável a Lei 9.029? Uma construção que aplicasse a Lei 9.029 e que determinasse ou a reintegração, se for o caso, ou o pagamento em dobro do período de afastamento? Pelo menos não me parece um absurdo. É perfeitamente possível pensar nessa hipótese. Agora, a discriminação, a despedida pura e simples, hoje, ela está colocada como uma possibilidade que o empregador tem. Não provado, não demonstrado qualquer elemento que mostre uma discriminação por detrás disso, eu acho que, por enquanto, fica complicado. Acho que o Tribunal Superior do Trabalho avançou muito naquela decisão da despedida coletiva. Pelo menos naquela ideia que ficou para o futuro. Que despedidas coletivas têm que ser antecedidas de negociação com o sindicato. Extremamente importante esse precedente. Inclusive, esses dias atrás, no Rio Grande do Sul, teve o caso da Azaleia, em que a Azaleia fechou uma fábrica numa cidade lá que vivia em torno da Azaleia. Foram 800 empregos de uma hora para outra. Os trabalhadores estavam trabalhando, pelo menos isso que foi noticiado pelos jornais como Zero Hora, Correio do Povo e tal. Os trabalhadores estavam trabalhando e de repente chegou alguém e disse: ó, para de trabalhar que a empresa fechou. Vai embora. Eu mesmo sou advogado do sindicato, desse sindicato, não tem, mas eu entrei em contato com alguns, fiz alguns contatos, né, lembrando essa decisão do TST,
da possibilidade de aplicação, até agora não sei se foi feito alguma coisa. Mas aí me parece algo extremamente importante, um desenvolvimento importante que o TST fez. Era um caso aqui de Campinas, inclusive, né? Da Embraer, se eu não estou enganado. Quando eu iniciei a minha brevíssima apresentação do painel, eu dirigi o meu raciocínio para uma espécie de sofisticação do painel, do direito que nós estaríamos discutindo, quando eu vejo que nós ainda estamos engatinhando para saber se são disponíveis ou indisponíveis os direitos trabalhistas, né? Há muita discussão ainda. Há casos extraordinários que nós poderíamos relembrar aqui, que nos levam a uma preocupação diária e que, se nós... eu digo o seguinte, pois eu acho que é tão importante quanto e deveriam seguir juntos para que os doutrinadores, os estudiosos se debruçassem sobre ambos. Mas é que a minha preocupação é que nós temos coisas básicas ainda, né? E se formos nos preocupar com esses direitos, que não são menores, mas é o que eu digo, parece que nós estaríamos dando um carro na frente dos bois. Então não foi senão com essa intenção de fazer com que a gente estude ambos paralelamente. E o doutor Manuel Jorge gostaria de fazer uma breve manifestação. Eu passo a palavra à sua senhoria. Eu agradeço. Em acréscimo ao que eu disse, com relação à discriminação, um caso interessante que eu gostaria de dividir com todos vocês. Em 2008, eu ingressei com uma ação civil pública contra uma instituição financeira que proibia os trabalhadores bancários de usarem barba. Esse caso foi muito interessante porque é um caso de eficácia horizontal, é um caso relacionado à autodeterminação da imagem também. E o que me deixou mais feliz nesse caso é que tanto a Vara do Trabalho quanto o Tribunal Regional do Trabalho deram uma resposta favorável à pretensão do Ministério Público do Trabalho, sob o fundamento de que a exigência naquele momento era uma exigência ilegítima. Nada levava a concluir que um bancário não pudesse ostentar a sua barba, o seu cavanhaque. Aliás, a única coisa que levava a concluir é que o governador Jacques Wagner e o ex-presidente Lula não trabalhariam lá. Vamos caminhando então efetivamente, dando por encerrado os trabalhos desse terceiro painel, agradecendo de coração a atenção com que todos puderam ouvir os dois brilhantes expositores. Boa noite para todos. Então, rapidamente, convido Sua Excelência, o vice-presidente judicial do TRT da 15ª Região, desembargador Lourival Ferreira dos Santos, para fazer a entrega da nossa lembrança aos nossos conferencistas.